Falar com o seu Sérgio, o que faz um oleiro? O oleiro ele faz tudo relacionado a barro, aliás, tudo no torno, né? Vasos, filtro de barro e vaso de decoração, por aí afora. O senhor pode demonstrar um pouquinho do seu serviço pra gente? Posso, Quanto tempo o senhor já faz isso aí? vai fazer 30 anos. Não, já fez 30 anos, dia 17 de novembro. Pelo jeito o senhor tem uma praticidade tanto aí já então. Tem muito tempo de prática, né? E outra, mais ou menos eu faço as mesmas coisas, então você acaba se habituando, né? Agora, quando pega uma coisa diferente, alguma encomenda diferente, aí já é mais complicado. Ah, tá ok. Esse barro é um barro preparado, é um barro certo, não é qualquer barro não, né? Não, esse barro tem que ser um barro certo, porque senão nós podemos ter problema. Por exemplo, como rachar, às vezes a gente não conseguir, então tem que ser um barro bom mesmo, próprio para isso. Legal. Gente, de vocês de casa, vocês podem ver que ficou super legal. É um jeito, ele tem uma prática e tanto para fazer uma peça dessa. Esse aqui é um vaso que usa muito em Aparecida. É um cachepô desse, põe flor artificial nele, pinta e põe flor artificial nele. Eu vou fazer um outro modelo para vocês aqui. Ele já vai fazer um outro modelo para a gente poder acompanhar aqui. Fazer uma moringa, que é uma das peças mais difíceis de se fazer. Moringa, muita gente não conhece, principalmente os mais novos. Moringa é um recipiente onde você põe água nele. Muita gente põe do lado da cama, gosta de beber. Então, vou fazer uma moringa aqui. Sei, essas peças, pelo jeito, não são tão dessa época. Foram usadas mais ou menos, o senhor sabe a época que elas foram usadas? Moringa? Moringa pode-se dizer 30 anos para trás usava-se muito, sabe? Agora hoje não, hoje é quase que não se usa moringa. Só as pessoas mais velhas, de mais idade, conhecem moringa, sabe? Aí, ó, tô fazendo uma aqui. A dificuldade maior da argila é você fechar ela, porque o torno faz com que ela naturalmente a argila abre. Não é o caso aqui, ó. Pouca velocidade para não abrir e o resto aí tem que ser na prática mesmo. Aí. Vai modelando ela, você faz primeiro a base, sabe? Que é a parte de baixo. Aí depois você vai fazendo a boca dela aqui, ó. Eu tenho aqui meu pé direito um pedal que eu uso como se fosse um acelerador para aumentar a velocidade do torno. Se você vir, sabe? Aqui, ó, eu pisando aqui, isso aqui sobe, ó, e automaticamente o torno ganha velocidade. E esse outro pedal aqui, eu afasto o disco daqui, ó. Aí, ó, no afastar o disco, ele para. Para cada peça é uma velocidade, então. Para cada peça uma velocidade. No caso aqui, as peças maiores, né, tem que ser uma velocidade menor, né? E as peças menores, aí a gente usa mais velocidade. Nem sempre, porque tem peça menor que é difícil fazer, daí você tem que usar menos velocidade, por incrível que pareça. Aí, ó, eu pisando no freio, tem esse disco que separa aqui, desse outro aqui. Soltando, aí, ó, ele vai ter velocidade, porque vai encostar. E aqui no meu pé direito eu tenho um pedal que funciona como se fosse um acelerador. Na medida que eu vou pisando, ele vai ganhando mais velocidade, ó. Se você olhar, ele está aumentando a velocidade. O torno está com bastante velocidade, praticamente está na última velocidade dele. Agora ele vai fazer ali pra gente ver a tampa da moringa. E não pode faltar, lógico, se vai beber a água, não vai deixar nada cair dentro ou outra coisa. Ele vai fazer a tampa lá pra gente poder ver. A tampa é difícil também fazer? É meio complicado, porque muda totalmente o sistema nosso aqui, né? Torna-se fácil pela prática minha, mas para quem não sabe ou para quem está aprendendo é muito difícil. A pessoa vê eu fazer isso, acha muito facinho, mas é difícil aprender. Isso é difícil aprender. Isso aqui torna-se mais difícil porque depois que você aprende, é uma das últimas coisas que você vai aprender a fazer, é a tampa. Aí.
Olha só como ficou a tampa dessa moringa. Perfeito. Seu Sérgio, o que falta naquela moringa agora para estar completando tudo certinho? Falta agora fazer o pratinho dela, né? Porque normalmente a moringa, quando você põe água, ela fica um pouco encharcada. Então, para não molhar o lugar onde você põe, a gente faz um pratinho para ela. Tá certo. Vou fazer o prato aqui. O prato até que não é tão difícil fazer. Gente, olha a habilidade do seu Sérgio para fazer essas peças. O prato ele tem um segredinho. É uma coisa pouca, mas é importante. A parte do meio do prato tem que estar sempre mais baixa, porque no colocar a moringa, se a parte do meio estiver mais alta, a moringa fica balançando. Aí, a gente corta e põe lá na moringa. Deixa eu pegar a moringa por cima. Tem uma moringa toda prontinha, mas o que está faltando nela para ela estar já completa e sair usando? Bem, a princípio, como eu fiz agora, o ideal é deixar um dia na sombra e no outro dia a gente põe no sol. Aí põe no sol, dá um acabamento, sabe? Depois volta ao sol de novo, aí dependendo do sol, 2, 3, às vezes até 4 dias secando. Depois de seco, ela vai ao forno. O forno é mais ou menos uns 3 dias de forno. Um dia queimando, um dia para encher, no terceiro dia esfriando. Depois ela leva uma pintura, aí já é outro assunto. O seu Sérgio vai mostrar pra gente agora como é feita uma peça dessa, um filtro. Qual a parte que o senhor acha que tem mais dificuldade para fazer no filtro? No filtro a parte de cima, porque a parte de baixo praticamente é uma parte reta. Agora a parte de cima não, você tem que fazer uma voltinha, a gente chama de bojo, sabe? Então a parte mais difícil é a parte de cima mesmo. E o que o senhor vai começar a fazer agora? Eu vou começar a fazer a parte de baixo. Porém, quando a gente faz um vaso, peças grandes, principalmente o filtro, a gente põe um pedaço de barro no fundo, que é para evitar de rachar o fundo do filtro. Por quê? Porque o barro ele tem que estar sempre apertado. Se você bota um pedaço de barro grande aqui, automaticamente o fundo não vai estar apertado, entendeu? Então a gente aperta esse pouquinho de barro no fundo e começa a fazer a parte de cima. Aliás, começa a fazer o filtro normal, a parte de baixo normal, só com mais barro. Já lembrando que a parte de baixo lá já está apertada. Então dificilmente eu vou ter o problema de rachar o fundo, sabe? Porque o barro a gente tem que trabalhar sempre apertando ele para ele não rachar. Aí você faz, o barro tem que estar sempre no centro. Se entortar um pouquinho já dá problema? Não, antigamente dava problema, hoje não. Porque a gente já tem uma certa experiência, ó, você vê, a gente consegue levar ele no centro. Mas só que, por exemplo, a parte de cima do filtro tem que estar certinha, porque depois não encaixar a outra parte, não vai ficar torto, né? Daí vai ficar bem visível mesmo. Então o filtro é onde ela tem que correr certinho mesmo. Aí, se você for ver aqui, ela tem que estar certinha. O senhor usa um tipo de régua, alguma coisa para medir, acertar ele, deixar ele alinhado? Não, a princípio eu tenho aqui uma medida no pauzinho aqui, sabe? De cada tamanho, não é nem esse, tá aqui atrás. Daqui num pauzinho, pra gente não ficar medindo metro, então a gente faz um risco aqui. E cada tamanho do filtro é um. Se você for olhar bem, aqui tem... Só a gente sabe mesmo, é tão pequenininho que só a gente sabe. Então a gente usa essa medida, cada tamanho é um risquinho que tem ali. Agora, para fazer, daí usa-se essa lâmina, no caso essa aqui é de alumínio. Uns usa de madeira, outra usa de ferro, cada um usa do seu gosto. Eu gosto de alumínio por ser leve, sabe? Então cansa menos. Aí ó, se você faz uma parte... E aí, para se fazer outra igual, eu levo esse aqui, que a gente chama de medida, porque por aqui eu faço os outros iguais, né?
Aí, ó. Eu encosto, chego bem próximo. Às vezes entra barro aqui, então ele não consegue apertar. Então a gente... Aí, ó, pode ver que tá bem próximo. Aí, essa seria a parte de baixo do filtro. Só que tem um detalhe. Aqui ela fica na sombra. Amanhã vai o sol para mim colar o pé nele. Porque o pé nele eu não posso colar já porque tá mole, sabe? Então o pé já não é direto, o senhor não faz, o senhor cola ele depois. É, o pé é colado depois, porque endurece um pouco a boca para poder dar, para virar ela de boca para baixo. Porque se a boca tiver mole também você vai machucar toda a boca, então tem que endurecer a boca, aí vira com a boca para baixo, sem endurecer o fundo. Porque se o fundo estiver duro, o pé também não vai colar, porque daí ele vai descolar. A gente corta da roda, passa uma linha de pescar, um cabo de aço, qualquer linha serve. Ah, tá ok. E o senhor falou que deixa secando. Secando no sol mesmo, normal? Seca no sol. Porque na verdade o processo, logo quando a gente faz, a gente procura deixar enxugar na sombra, sabe? Mas depois de a secagem é no sol mesmo. E o senhor falou que tem vocês assam ele depois, né? E como é que é esse processo para... Bem, um forno para assar, depois que enche o forno, a gente tem mais ou menos 20 horas, 24 horas queimando ele. Então você acende ele num dia, e nesse dia que você acende, durante umas 10 horas mais ou menos, você mantém um fogo bem baixinho. De 2 ou de 3 em 3 horas você vai jogando lenha lá e mantém um fogo baixo. Depois, nas horas finais, por exemplo, 6, 8 horas finais, aí você vai jogando mais lenha para apertar mais, porque na verdade o que queima mesmo, o que faz com que esteja bem queimado é a caloria. Então quanto mais calor os filtros tomar ou os vasos tomarem, melhor é. Agora eu vou fazer a parte de cima aqui para vocês verem, sabe? Que a parte de cima já é mais complicadinha. Mas a mesma medida que é a parte de baixo é a parte de cima. A mesma medida na altura. Porém a parte de cima é mais larga, sabe? Pode ver, o mesmo processo. O barrinho no fundo, para evitar que rache. E barro em cima. Tem que fazer força, não parece, mas tem que fazer força. Porque se não fizer força você não consegue dominar o barro, sabe? Fazer força e jogando água sempre. Que a água vai fazer com que o barro escorregue em sua mão. Se você não jogar água, o barro vai grudar na sua mão, daí você não vai conseguir fazer. Tá certo. Vocês podem ver aqui embaixo, ó, ele tem uma vasilha com água que ele usa para ajudar a modelar o barro aqui, para estar fazendo filtros, vasos, moringas, né? Isso. Então, tem que passar. Aliás, tá até acabando. Vou até pôr um pouco mais de água aí. Aí, ó. Você pode ver. A altura do filtro eu vou manter, que é essa aqui, que é o ponto de referência nosso. Só que a largura é outra. Essa aqui eu abaixo um pouco mais, sabe? Aí, ó, abaixo um pouco mais para manter a largura. Ó, já vou fazendo a parte do filtro, já é mais complicado. Aí faz-se que a parte de cima tá para eu saber se a parte de cima tá certinho com a outra parte, eu uso esse compasso, meço e vou fazer a mesma coisa no fundo. Aí, ó, pode ver que tá um pouquinho largo a parte de baixo que eu estou fazendo. Então, para isso eu tiro um pouco de barro, porque é melhor fazer até mais largo, tá? Os primeiros eu tiro um pouco de barro e com o compasso eu vou acertando. Aí machuquei ali, mas nada. Aí, ó, pode ver que já está quase que certo. Agora a experiência minha já mostra pra mim que já tá certo.
Realmente é um trabalho muito bonito, é muito trabalhoso, tem que ter muita atenção também, né? Pelo visto, e bastante prática, gente. Tem que ter atenção, bastante prática. A prática faz com que eu faça depressa, né? Agora a atenção é nas medidas, que você tem que seguir as medidas, que é um pouquinho que você foge, principalmente no filtro. Você perde um filtro se você fugir da medida, porque um não vai encaixar no outro.